Bom dia. O momento da ceia é um momento que particularmente sempre me emociona, porque nós, batistas, só temos dois ordenamentos da parte do Senhor: batismo e a ceia. Então, nós, quando fazemos essas duas coisas, fazemos cheios de temor no coração e fazemos sabendo o privilégio que é poder fazer parte disso. A ceia é cheia de símbolos, a ceia é cheia de significados, mas é importante que a gente tenha em mente que a ceia, antes de tudo, é uma refeição entre amigos. Amigos que compartilhavam do pão, que se sentam juntos à mesa e fazem uma refeição juntos. Nós, como corpo de Cristo, como igreja, devemos celebrar a ceia sempre com esse espírito. É claro, em memória de Cristo, do seu sacrifício, daquilo que fez por nós, mas no espírito de que somos um, de que somos corpo, de que fazemos parte um do outro, e de que estamos compartilhando a mesa juntos, de que estamos sentados à mesa do Pai, compartilhando um pouco de pão, um pouco de vinho, conversando sobre a vida, experimentando e desfrutando da vida juntos. E eu quero convidar os meus irmãos diáconos, meus irmãos e minhas irmãs, para estarem aqui. Nós vamos participar desse momento agora. E eu trouxe um texto bíblico para mim e para você nessa manhã, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. É um texto que certamente você já conhece. Eu o trouxe na versão A Mensagem, que tem algumas diferenças no texto. É importante destacar também que quando nós celebramos a ceia, nós estamos dando um recado de que acreditamos na volta do Senhor. Amém? Porque o apóstolo Paulo diz que devemos fazer isso até que Ele venha. Então, quando fazemos isso, quando pegamos esse pedaço de pão, quando pegamos o cálice, quando compartilhamos disso juntos, estamos dizendo ao Senhor e a todos aqueles que estão ao nosso redor: fazemos isso porque acreditamos que Ele virá. Não sabemos quando, mas Ele virá. O texto diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão depois de dar graças. Tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: isso é meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Esse cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. Nós comemos o pão e bebemos do cálice, em memória do Senhor. Não há nesses elementos aqui nenhum poder mágico. Nós não estamos comendo um pedaço do corpo de Cristo de verdade. Nós não estamos bebendo o sangue de Cristo de verdade. Seria muito estranho se fosse de verdade. É um gesto memorial, como se fosse uma homenagem, vamos dizer assim, que fazemos ao nosso Senhor, porque acreditamos naquilo que Ele disse e naquilo que Ele fez. Ele nos deixou 2 ordenamentos, e esse é um deles. Então agora, nós vamos distribuir aqui os elementos da ceia, e enquanto você recebe o elemento da ceia, eu quero desafiar você a fazer um exercício de imaginação. Esse momento da ceia é para todos aqueles que já passaram pelo batismo. Se você é membro dessa igreja ou membro de alguma outra igreja evangélica, participa com a gente desse momento. Se você ainda não passou pelo batismo, a gente pede que você espere um pouquinho mais, caminhe um pouco mais com a gente, para que logo você possa desfrutar desse momento conosco também. E enquanto o pessoal vai distribuir o pão, eu quero trazer uma cena à sua memória. Eu quero te convidar, então, a ficar de pé. Se você vai participar desse momento, você fica de pé, por gentileza. E eu quero te convidar a imaginar uma cena comigo, enquanto os meus irmãos e irmãs podem ir já distribuindo um pedaço de pão.
O texto nos orienta a que façamos, a que participemos desse momento em memória de Cristo. Então, depois que você pegar o seu pão, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar por um instante a trajetória de Cristo até a cruz. Você vai visualizar Ele caminhando por aquelas ruas poeirentas, sendo xingado, sendo escarnecido. Você vai visualizar Ele sendo agredido, brutalmente agredido, levando sobre si um castigo que era meu e seu. Eu quero que você tenha essa imagem muito forte na sua mente, enquanto você recebe o seu pedaço de pão. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Mais uma vez cantemos: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais
Como eu disse, eu queria fazer com você um exercício de imaginação. Gosto muito de ler a Bíblia assim, como se lesse o roteiro de um filme, e imagino aquelas cenas acontecendo, e uma trilha sonora, o cenário, os personagens. Por isso eu te convidei a imaginar Jesus sendo agredido. Aqueles açoites que furavam a carne dele eram nossos. Os cravos eram nossos. O castigo era nosso. E em memória do sacrifício que ele fez por nós, com essa cena na nossa mente, comamos do pão. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis a tua igreja aqui. Eis cada um de nós, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Glórias ao Senhor eternamente, porque podemos nos dirigir ao Senhor, podemos ir a Ti, ó Deus, através do Teu sacrifício na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos resgatar, ó Deus. O Teu corpo ali, Senhor, mutilado, sofreu toda forma de agressão, para que hoje estivéssemos aqui, Pai, remidos e lavados, ó Deus, pelo Teu sangue. Ó Deus, e aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, não reconheceram o Teu sacrifício na cruz do Calvário, que possam, ó Deus, ainda abrir os seus corações e confessar o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu corpo entregue por nós. O pecado que estava sobre nós, Senhor, o Senhor pagou o alto preço e nos rendemos ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Purifica-nos, limpa-nos e livra-nos de tudo que impede o fluir do Teu amor em nós, Senhor. Eis-nos aqui imperfeitos, falhos, pecadores, mas, ó Deus, diante do Senhor, nos rendemos, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nossas transgressões, e queremos oferecer a Ti um culto que chegue ao Teu trono de graças, como cheiro suave. Em nome de Jesus. Amém. Oi, eu não estou me entendendo muito bem com ele. Da mesma forma que nós fizemos com o pão, nós vamos agora receber o cálice. E enquanto você recebe o seu cálice, eu desafio você novamente a fazer esse mesmo exercício de imaginação. Só que dessa vez não pensando apenas no corpo de Cristo e no que Ele padeceu, mas o sangue dele derramado por mim e por você. A imagem do sangue é uma imagem chocante. Ver alguém ensanguentado, ferido, é uma coisa que nos incomoda. Então, por um instante, se você me permitir, eu gostaria que você se sentisse incomodado mesmo, de imaginar aquele homem todo ferido, todo ensanguentado, pendurado em uma cruz, pagando um preço por mim e por você. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço, preço de cruz, preço de sangue. Quero que você pense nisso enquanto os nossos diáconos vão distribuindo o cálice. Visualize isso na sua mente. O nosso Senhor sendo humilhado, sendo agredido, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de liberdade, de perdão e de salvação.
carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, oh. Eu também venci, ele subiu ao céu, eu também vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos revivei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Depois Ele fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. A igreja, o início da igreja, quando a gente vê essa história em Atos, e a gente sabe que a igreja se reunia com frequência para o partir do pão, para a oração, para o ensino dos apóstolos e para a comunhão. E eles se reuniam sempre. E toda vez que eles se reuniam,
eles faziam uma ceia, lembrando e relembrando o sacrifício de Cristo, para que aquela imagem ficasse sempre presente na mente deles, para que em nenhum momento das suas vidas escapasse da mente e do coração deles o sacrifício que Cristo fez por nós. E esse exercício nós precisamos fazer e refazer constantemente. Lembrar e relembrar o preço que Cristo pagou por cada um de nós. Do contrário, nós corremos o risco de baratear a nossa fé, como se ela fosse algo que não teve nenhum custo, uma coisa sem valor. Mas para que eu e você tivéssemos liberdade, perdão e salvação, o nosso Senhor pagou com a própria vida. Hoje reina à direita de Deus, mas pagou com a própria vida. Sofreu por isso. Pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas Deus entendeu que aquele era o processo, aquele era o caminho. Então, com temor, com o sacrifício de Cristo em mente, bebamos do cálice. Deus, diante dessa cena, ó Pai, a gente não consegue explicação para tão grande amor, ó Pai. Porque o Senhor nos ama, apesar de sermos quem somos, ó Deus. O Senhor nos busca, apesar de nos distanciarmos do Senhor, ó Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai, por tão grande amor, pelo sacrifício de Jesus, ó Pai. Deus, e que isso esteja nos incomodando a cada dia, Pai, para que possamos espalhar esse amor a tantas outras pessoas, ó Deus. Pessoas que estão ao nosso lado e precisam de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que isso seja vivo em nós e que muito mais que isso, ó Pai, nós possamos viver o Teu amor, ó Deus, a cada dia. Buscar viver, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Usa cada um de nós, ó Pai, em todo o tempo, e que a Tua luz brilhe em nossas vidas, ó Pai. Traga-nos agora a Tua mensagem, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 4. João 4, o verso 4. E mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, mas só leia o verso 4, tá bom? Não fique lendo a sua Bíblia enquanto eu estou falando, apenas esse texto, e foque a atenção naquilo que eu vou estar falando. E a mensagem vai ser uma mensagem breve, mas importante nos nossos corações, que é uma continuidade daquilo que nós participamos sobre a Igreja de Cristo, sobre aquilo que acontecia na Igreja de Atos, a igreja que queremos ser. Esta palavra de hoje eu ouvi o pastor Uziel Carneiro falando, uma parte dela, e eu quero compartilhar uma parte daquilo que eu ouvi dele, sobre a igreja que queremos ser, embora o tema era outro. João 4, verso 4. E depois eu vou citar outros versos, até o verso 23, mas agora eu vou ler apenas o verso 4. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. A igreja que queremos ser. Sabe, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é o resultado da missão de Deus no mundo. De maneira que a missão de Deus é que dá causa à igreja. A missão de Deus é que dá sentido à igreja. E nós vamos compreendendo a missão da igreja, que é a minha e a sua missão, à medida que nós vamos nos envolvendo com a igreja. Quem não se envolve com a igreja, não consegue compreender o que é a igreja, não consegue imaginar a missão da igreja, não consegue imaginar a relevância
da igreja nesse mundo. Prova disso, por exemplo, é uma matéria publicada e assinada por um jornalista da revista Veja, chamada J.R. Guzzo, publicada essa semana, onde ele realmente afirma algumas verdades acerca de uma meia dúzia de pastores e igrejas, mas ele generaliza e coloca todas as igrejas e todos os evangélicos no mesmo pé de igualdade, generalizando a todos. E ele desconhece, ou de forma proposital, quer desconhecer o papel relevante que as igrejas exercem na sociedade e nas comunidades do mundo todo. E desconhece o papel relevante que as igrejas exercem, o papel social e o papel espiritual que as igrejas exercem em todas as comunidades. O próprio nosso papel aqui na nossa cidade, o papel espiritual e o papel social que nós exercemos aqui na nossa cidade. Você pode perceber isso claramente, que nós exercemos isso. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos fazer muito mais. Basta ter mais pessoas envolvidas, basta ter mais recursos disponíveis para isso. E eu gostaria realmente de conclamar você a se envolver, você que não se envolveu ainda nesse processo de igreja, nesse envolvimento de igreja, a se envolver mais. E onde você pode se envolver? Em qualquer ministério que você se encaixar melhor. Tem vários ministérios, tem várias opções, tem várias oportunidades que você pode se envolver. Mas aqui nesse texto, do capítulo 4 de João, a partir do verso 4 até o verso 23, nesse diálogo que Jesus faz aqui com essa mulher, Jesus apresenta aqui a igreja que nós queremos ser. E a igreja que nós queremos ser é a igreja que encarna a sua missão na sua totalidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a igreja do envolvimento. Vejam só, Jesus apenas não se encarnou em ser humano, mas ele se envolveu completamente conosco. Ele se encarnou completamente nas nossas dificuldades. Se você vai ler o texto, você vai perceber isso. No verso 4 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Ele passou ali por Samaria na hora mais difícil. Ele passou por Samaria. Se você vai ler o texto todo ele, você vai ver que ele passou por Samaria ao meio-dia, na hora mais quente daquele dia. E ele passou nesse horário exatamente porque naquele horário é que tinha uma pessoa ali naquele poço que precisava dele. E ele sabia que naquele horário ali tinha uma mulher que precisava dele. Uma mulher que não podia ir em outro horário, porque aquela mulher era maltratada pelas pessoas. Ela era mal vista pelas pessoas. Ela era difamada pelas pessoas. E aí nós aprendemos uma coisa importante aqui, diante desse relato bíblico, diante desse diálogo de Jesus, é que nós também precisamos ser uma igreja que encarna a realidade das pessoas. Nós precisamos ser uma igreja que abraça, uma igreja que recebe com carinho as pessoas. Então, nós precisamos ser essa igreja, uma igreja que abraça, que acolhe as pessoas com carinho, que recebe as pessoas com carinho. Então, não espere que isso aconteça apenas das pessoas da recepção. Cada um de nós é responsável de fazer isso. Eu sou responsável de fazer isso, como você também é responsável de fazer isso. Eu quero trazer uma palavra aqui com muito carinho a cada um de nós. Uma palavra que eu preciso de fato falar. Eu receio, irmãos, que nós pensemos que somos uma igreja muito hospitaleira e por conta disso nós nos acomodemos com essa questão. Nós somos hospitaleiros de fato, mas não somos tão hospitaleiros como devíamos ser. Somos hospitaleiros sim, mas somos hospitaleiros, muito hospitaleiros, com aqueles que nós mais conhecemos. Mas precisamos ser mais hospitaleiros com aqueles que nós não conhecemos. Por exemplo, quando chega alguém diferente aqui na nossa igreja, nós precisamos nos identificar muito mais com essas pessoas. De que forma? Sentar ao lado dessas pessoas, dar as boas-vindas a essas pessoas, pegar o kit de boas-vindas, entregar a essas pessoas, dar um abraço dessas pessoas, ajudar a preencher a ficha
de boas-vindas com elas. Se possível, isso é possível, ligar durante a semana para essas pessoas. Nós fazemos isso, nós temos uma pessoa que faz isso durante a semana. Mas se outra pessoa fizer isso, pegar essa ficha, preencher essa ficha, entregar essa ficha a mim, ou alguém da recepção, meu irmão, se você fizer isso, você vai ver que diferença você vai fazer na vida dessa pessoa. Você vai ver que diferença você vai fazer de forma positiva na vida dessa pessoa. A igreja que nós queremos ser é a igreja que encarna a sua missão na sua totalidade. Mesmo que isso cause dor, porque na verdade, encarnar a missão na sua totalidade causa dor, causa suor, leva tempo. Mas a igreja que nós queremos ser é essa igreja que encarna a sua missão na sua totalidade. Foi isso que Jesus fez. Era-lhe necessário passar por Samaria. Mas a igreja que queremos ser também é a igreja que constrói pontes de relacionamentos. Acompanhe na sua Bíblia os versos 6 e o verso 7. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Olha só a atitude de humildade de Jesus. Jesus, ele é o supridor. Jesus é aquele que dá. Jesus, nós conhecemos que é o Deus da provisão. Jeová Jiré, é aquele que dá todas as coisas. Mas aqui nesse texto, aqui nessa oportunidade, ele vai ali e senta no poço e ele pede a água para aquela mulher. Ele se fragiliza. E ele se fragiliza tão somente para alcançar o coração daquela mulher. Ele não senta no topo. Ele não chega derramando todo o seu conhecimento das Escrituras para aquela mulher. Mas ele tem um amor o bastante por aquela mulher para torná-la relevante na vida dele. Ele não se aproxima diante daquela mulher, derramando sobre ela aquilo que ele é. Mas ele se aproxima valorizando ela. E por isso ele se aproxima e pede. Ele pede a água. E por isso, meus irmãos, é tão importante o amor. E por isso é tão importante se aproximar quebrando as barreiras, quebrando os juízos, valorizando o outro, derramando graça sobre o outro. E foi isso que Jesus, na verdade, fez sobre cada um de nós. Jesus poderia, se ele quisesse, pegar a água. Jesus poderia, se ele quisesse, ordenar que a água viesse até ele. Mas ele queria, naquele momento, construir uma ponte de relacionamento. Ele queria salvar aquela mulher. Meus irmãos, construir, na verdade, ponte de relacionamento não é muito fácil. Aproximar-se do outro, ouvir o outro, amar o outro, não é muito fácil, mas é necessário. Esse é o caráter da missão de Deus e que Deus colocou sobre nós, essa responsabilidade sobre nós, a cada um de nós. Essa é a igreja que nós queremos ser. A igreja que constrói pontes de relacionamento. Na verdade, são essas pontes de relacionamentos que vão alcançar o coração das outras pessoas, que vai atrair as pessoas até nós. Esta é a igreja que nós queremos ser. Mas também, a igreja que nós queremos ser é a igreja que derrama graça e misericórdia sobre as outras pessoas. Acompanhe na sua Bíblia os versos 10 a 15. Diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, Jesus lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. A igreja tem a missão de dignificar as pessoas. Quando a igreja proclama
que Deus tem um amor para com as pessoas, um amor que não se compara a nada, um amor incondicional, um amor que sobressai sobre todas as coisas, um amor que está acima de todas as coisas. Isso muda as pessoas. Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele diz que nada que façamos pode fazer com que Deus nos ame mais do que Ele ama. Mas nada também que façamos pode fazer com que Deus nos ame menos do que Ele ama. O amor de Deus, meus irmãos, não é um sentimento que Deus nutre por nós. O amor de Deus é a própria natureza de Deus, é a própria essência de Deus. Você me entende sobre isso? Não é um sentimento dele, é a própria essência, é a própria natureza dele. E agora, ele coloca essa responsabilidade de nós amarmos a outra pessoa também da mesma forma. Então a nossa voz e a nossa missão também precisam ter o tom e a cor do amor de Deus. A nossa voz e a nossa missão também precisam ter esse mesmo encantamento do amor de Deus. Só assim que nós vamos alcançar aquela pessoa que nós achamos inalcançável, com esse mesmo amor. Porque ninguém resiste ao amor de Deus. Nós temos uma pessoa que algumas pessoas aqui da nossa igreja estão amando dessa forma. Uma pessoa que parece irresistível ao Evangelho. Uma pessoa que foi alcançada, já quase morta, nas ruas aqui de Cachoeira Itapemirim, que foi alcançada através desse projeto Mãos Estendidas. Foi no primeiro dia, algumas pessoas aqui da nossa igreja encontraram essa pessoa já num buraco, quase morta, e ela foi levada ao hospital, já quase morta. Algumas pessoas pensaram que ela não ia sobreviver. Foi levada ao hospital, foi tratada no hospital, e algumas pessoas estão derramando amor sobre essa pessoa. Algumas pessoas pagaram, agora ela está em outro lugar, nós estamos pagando, e várias vezes, quase todos os dias, algumas pessoas vão lá e derramam amor sobre essa pessoa. Ela ainda continua irresistível ao Evangelho. Já foi oferecido estudo bíblico, ela não aceitou ainda, mas as pessoas estão derramando amor sobre ela. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai ceder. Ela já está cedendo, na verdade. Mas as pessoas estão lá derramando amor, amor. Ninguém exerceu juízo sobre ela, ninguém exerceu pressão sobre ela, ninguém exerceu outra coisa sobre ela, mas exerceu amor, amor e amor. É dessa forma. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, não é a pressão de Deus, não é o juízo de Deus, é a bondade de Deus. Falando sobre Cristo, o apóstolo Paulo também diz que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, amar as pessoas de tal maneira que haja nelas constrangimento. Não é o nosso juízo sobre elas, não é a nossa pressão sobre elas, mas é o nosso amor sobre elas. Mas não é o nosso amor verbalizado apenas, não é isso, porque isso é muito simples. Eu amo o mundo, eu amo as pessoas, não é isso, mas é o amor materializado, é o amor palpável, sabe aquele amor que você realmente, em ações, é esse amor. E amor, na verdade, dá trabalho, dá muito trabalho, porque amor é doar. Foi isso que Deus fez, né? Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor. Deus deu o seu Filho. Nós vimos isso aqui, exemplificado na ceia do Senhor. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando a gente derrama graça e misericórdia, e não julgamento, quando nós damos amor e não juízo, aí sim nós podemos mostrar o pecado para a pessoa. E a pessoa começa a mudar. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse, olha, vai lá então, volta e chama o seu marido. E a mulher disse, olha, eu não tenho marido. E Jesus respondeu, olha, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Você já teve 5. E agora aquele que você tem não é seu marido. E ela disse, olha, eu vejo que o senhor é profeta. E essa mulher então entendeu que precisava mudar. Jesus então derramou graça e misericórdia sobre aquela mulher. E com amor,
Ele mostrou o erro daquela mulher. E ela então entendeu. Meus irmãos, não podemos ter uma voz que fala de amor, diferente de uma prática de amor. Então a graça e a misericórdia precisam ser visíveis em cada um de nós. Mas também, por fim, a igreja que nós queremos ser, é a igreja que em todo tempo faz o que faz para adorar a Deus. Tudo o que fazemos precisa redundar em adoração ao Senhor. Versos 19, 20 e também o 23 dizem assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus respondeu: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Depois que Jesus então cria essa ponte de relacionamento com essa mulher chega a um entendimento sobre adoração e pergunta a Jesus: já que o Senhor está dizendo aquilo que é, como é esse negócio de adoração? Onde é que se deve adorar? E Jesus então dá uma resposta tremenda sobre a adoração. Uma resposta que nos alimenta até hoje. E Jesus fala sobre adoração. Jesus fala que a adoração é a consequência última da missão. O que é adoração? Adoração, na verdade, é o resultado de toda a convergência da nossa vida para Deus. Adoração é quando eu penso do jeito que Deus quer que eu pense. Adoração é quando eu faço do jeito que Deus quer que eu faça. Adoração é quando eu falo do jeito que Deus quer que eu fale. De maneira que a adoração só tem um lugar onde a adoração pode começar, é dentro de mim. E a adoração nunca pode ser encenada, porque ela começa dentro de mim. Isso, meus irmãos, por uma única razão: que as nossas águas nunca matam a nossa sede. Só a água da vida, que é Jesus, que pode matar a nossa sede de adoração. Por isso, você pode estar quietinho, mas adorando a Deus. Porque a adoração, ela começa no seu interior, onde pode fluir rios de água viva. Quando você tem Jesus na sua vida, no seu coração. E você pode adorar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor. Mesmo quietinho, mas adorando ao Senhor com toda a sua força. Porque Jesus habita no seu interior. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja que encarna a sua missão, dentro da sua realidade, com toda a sua totalidade. Uma igreja que constrói pontes de relacionamento. Uma igreja que derrama graça e misericórdia, amando as pessoas com toda a sua força. Uma igreja em que tudo que faz adorando a Deus. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar nesse instante? Feche seus olhos, nós vamos orar, encerrando também a celebração nesta manhã também. Que Deus assim também abençoe cada um de nós nesta manhã. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, entregamos a celebração, entregamos, ó Deus, essa tarde também nas tuas mãos. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por cada um que veio aqui nesta manhã. Obrigado por cada pessoa. Obrigado por essa celebração, ó Deus, que nós dedicamos ao Senhor. Obrigado pelas palavras, ó Deus, que o Senhor falou a cada um de nós. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Ó Deus, obrigado pela bênção, ó Deus, de participar da celebração. Ó Deus, muito obrigado. Agora leva aos nossos lares, guardados pelo Senhor. É a nossa gratidão, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.